Boa noite a todos. Eu estou aqui fazendo mais uma live ao vivo, juntamente com vocês. Cujo tema é a fé sobrenatural, que faz o impossível acontecer. Estar aqui esperando um pouquinho as pessoas que forem entrarem. E eu vou ler 2 versículos aqui da palavra do Senhor. Se encontra em 1 Samuel 16:11 e também em 1 Samuel 17:32. Vou estar aqui dando início, fazendo a leitura da palavra em 1 Samuel 16:11, que diz assim: E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não assentaremos até que ele venha aqui. Aleluia. Aqui está conosco ao vivo presente a Elisângela, o João Paulo Oliveira. Boa noite para vocês, Deus abençoe vocês ricamente. Deus vai estar falando conosco poderosamente nessa noite. E vou estar lendo aqui também em 1 Samuel 17:32, que diz assim: E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá peleja contra esse filisteu. Como eu disse aqui, o tema que o Senhor colocou no meu coração, a fé sobrenatural, que faz o impossível acontecer. Aqui, como eu li já de início, disse Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens. Por quê? Porque Deus tinha mandado Samuel ir até a casa de Jessé e ungir um de seus filhos a rei. Porque Deus tinha rejeitado a Saul como rei por causa da sua desobediência. Então, Deus tinha falado para Samuel, para Saul não fazer tal coisa, e ele desobedeceu a Deus e fez. Aí Deus falou para ele que Deus não tinha prazer tanto em holocausto como em obedecer. E obedecer a palavra dele, a ordem e o mandado de Deus. Então, a partir daquele momento, eu vou dar uma resumida, Deus pega e rejeita Saul como rei. Ele era o rei de Israel. E Deus pega, manda Samuel, que era sacerdote, rei, profeta, e ia até a casa de Jessé, ungir um dos seus filhos a rei. E chegando lá, na casa de Jessé, ele pega e convida o povo e vai fazer ali um holocausto, porque ele ficou com medo, que aquele povo era mau, ele ficou com medo do povo matar ele. Ele chega na casa de Jessé e fala que ele foi fazer um holocausto, uma oferenda para Deus. O holocausto significa, era uma expiação pelo pecado do povo. Hoje, depois que Jesus Cristo morreu na cruz para nós, para perdoar nós nossos pecados, nós temos um livre acesso de pedir perdão para Jesus de nossos pecados. Mas na época, o sacerdote tinha que fazer um holocausto, matar um animal, um novilho ali bonito, sem mancha, que não tivesse nenhum defeito, né, físico ali no animal. Era o melhor que tinha, e matar e degolar ele ali e fazer expiação pelo pecado do povo. E assim foi Samuel. Depois que ele fez aquela expiação ali do pecado, ele chega na casa de Jessé.
E Deus tinha mandado ele ungir um chifre de azeite para ungir um dos filhos de Jessé, a rei de Israel. E chegando lá, ele vê Eliabe. Eliabe, ele era o irmão mais velho de Davi. Ele era bonito, forte, né, robusto, de boa aparência. E já de cara, Samuel pensa assim, certamente está perante o Senhor ungido, né? Que ele achou que ele fosse o escolhido de Deus para ser ungido a rei. Como ele era forte e bonito, né? E Deus fala para Samuel naquele momento que Deus o havia rejeitado, porque Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então, Deus pega e rejeita Eliabe. Porque Deus não agradava do coração de Eliabe. Então, ele foi passando um por um. Foi passando, como já tinha passado Eliabe, foi passando Abinadab, Samar, Natanael, Radai, Ozem, Eliú. Os outros 6 filhos, né? Que o primeiro já era o Eliabe, que já tinha passado. E foi passando os outros 6 filhos diante de Samuel. E Samuel ia perguntando para o Senhor, é esse? E o Senhor falava para ele que não, até chegar o último. Penso eu, né? Na hora assim, mas como Samuel tinha ido ungir e nenhum daqueles eram os filhos, nenhum daqueles era o escolhido do Senhor, penso eu como deve ter pensado ali na hora o coração de Samuel. Falar, Senhor, manda aqui, nenhum desses era escolhido, né? Aí Samuel pega e pergunta para Jessé, acabaram-se os jovens, os moços? E Jessé fala, não, falta o mais novo que está lá no campo, apacentando as ovelhas. Nós podemos ver aqui neste momento que todos os irmãos estavam reunidos ali na casa. Estavam ali todos reunidos para um banquete, mas estava faltando o menor. Eles não convidaram Davi para essa reunião. Davi estava ali no campo sozinho apacentando as ovelhas. E ele tinha um carinho, um cuidado muito grande pelas suas ovelhas, porque ele não deixava que nenhum animal pegasse as ovelhas de seu pai. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E a palavra do Senhor fala que Samuel manda chamar ele. Vai buscar ele, que nós não vamos assentar à mesa até que ele venha. Porque eles iam se reunir e sentar na mesa. Ia sentar sem Davi, sem convidar o irmãozinho caçula. Todos tinham esquecido, não convidar ele, mas Deus, ele não esquece. Deus, ele não esquece seus escolhidos. Deus não esquece cada um de nós. Deus não esquece você. Todo mundo pode te esquecer, pode te abandonar, te deixar de lado. Mas Deus, ele não te esquece. Deus, ele não te abandona. Deus, ele está 24 horas por dia. Talvez você pense que está sozinho. Ninguém está te vendo o que está acontecendo. Ninguém está vendo a aflição. Ninguém está vendo o teu problema. Ninguém está vendo o teu desespero. Mas Deus, ele está lá vendo, contemplando tudo. A angústia que você está passando. A dor na tua alma. Deus, ele está contemplando. Assim como ele contemplou Davi sozinho ali no campo. Já iam sentar todos à mesa e comer. Mas Deus não permitiu sem que Davi chegasse. Então eles tiveram que ficar sentados na mesa esperando Davi chegar. E a palavra do Senhor fala que quando Davi chega, ele é ungido ali com óleo, que estava naquele chifre que Deus tinha mandado Davi, a Samuel ungir. E ele foi ungido a rei ali. Ele recebeu a unção, mas já não foi de imediato sentado no trono. E a palavra do Senhor diz que ele era temente a Deus. E ele tinha um amor muito grande no seu coração. E você que está assistindo essa live aqui também não é diferente. Você tem um amor grande no coração. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que Deus colocou você diante dessa live, para falar com você que Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Você é guardado e protegido por Deus, 24 horas por dia. Deus não te abandona, Deus não te deixa só. Ainda que você pense que você está sozinho no meio dessa batalha, no meio dessa confusão, no meio dessa luta, você não está só, porque Deus, Ele está com você, te contemplando.
E a palavra do Senhor diz que certo dia, os irmãos de Davi, eles saem para a guerra, saem para a batalha. E os 3 irmãos mais velhos de Davi vai para a guerra, vai para a peleja. Junto com Saul. Saul ainda continuou ali guerreando. Ainda continua sendo rei. Mesmo Davi sendo ungido, mas Deus não permitiu ele ainda continuar ali. Até que Deus o tirasse. E o que acontece? Deus pega e manda Davi ir até onde que ele estava ali no campo de guerra, no campo de batalha. Levar alimento ali, queijo e pão, e ver e trazer notícia dos seus irmãos, ver se eles estavam bem ou não. E a palavra do Senhor diz que Davi chegando lá, ele subia ali do exército, né, do Filisteu, ele deixou o alimento ali. Ele deixou o alimento ali com eles. E já viu o povo naquele alvoroço. Porque o gigante Golias estava afrontando ali o exército de Deus vivo. Estava afrontando o exército de Deus vivo. E Davi, ouvindo aquilo, ele não gostou. Ele não gostou que eu estava afrontando o exército, porque o exército de Israel era o exército de Deus. Então Davi, ele se indignou com aquilo. E perguntou que recompensa o rei daria para aquele que lutasse contra o gigante Golias e matasse ele. Aí os homens de guerra começaram a falar para ele que ia dar bastante riqueza e a filha do rei em presente e honra para ele. E nisso que o povo ali do exército estava falando com ele, Eliabe, o irmão mais velho dele, ficou indignado com ele e fala para ele dessa maneira. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas pequenas ovelhas no deserto? Bem conhece a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para a peleja, para ver a peleja. Mas ele não tinha ido lá porque ele quis ir, mas sim tinha obedecido à voz e ao mandado do seu pai. E o filho que é obediente, o pai que a mãe, ele vai bem na vida, como está lá em Efésios 6. Honra teu pai e tua mãe para que viva bem. E tudo que você fizer, Deus prospera e viverá muitos anos sobre a terra. Então Davi, ele honrava o seu pai. Mesmo sabendo que os seus irmãos não gostavam muito dele, porque se gostassem, eles tinham convidado ele ali para o banquete, né? Deixaram ele de lado. E ele foi saber como que seus irmãos estavam. Ele chegou e já perguntou se estava tudo bem. Só que esse irmão Eliabe, ele tinha um coração ruim. Ele era um coração mau. Nós podemos ver aqui que ele foi... o Samuel já foi diante dele para perguntar, achando que esse Eliabe era o escolhido de Deus. Então nós podemos ver aqui o porquê que Deus não escolheu Eliabe para ser o rei de Israel. Pela arrogância, pela soberba que havia no seu coração. Nós podemos ver aqui a maldade de Eliabe. Deus não agradou dele por isso, Deus não escolheu ele, pela maldade do seu coração, pela arrogância. Ele não tinha amor, ele não era humilde. Ele não tinha humildade no seu coração. E Davi não deu ouvido para seu irmão, não. Ele continuou perguntando para eles ali. Até que a notícia chegou até o rei Saul. O rei Saul manda chamar ele. Foi aonde que fala aquela palavra que eu li aqui, que foi em 17:32. E Davi pega e fala para Saul: Não desfaleça. E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. A palavra do Senhor fala que Golias era muito grande, ele era um gigante. E ele estava muito armado. E Davi fala para Saul que ele quer guerrear, que ele quer matar o gigante. Mas Saul olha para ele, como ele era pequeno, ele era adolescente, jovem ainda, ruivo. Davi achou que ele não ia dar conta de matar aquele gigante. Aí é onde ele começa a falar: não, eu já matei o urso, né? Já matei o leão.
defendendo as minhas ovelhas, eu não deixei nenhuma delas morrer, não deixei nenhuma perecer. Aí nós podemos ver ali o talento de Davi, né? Davi tinha uma fé sobrenatural. E ele lutava com unhas e dentes para defender aquilo que era de Deus, as ovelhas do seu pai. E ele queria defender ali o exército, porque estava afrontando o exército de Deus vivo. E a palavra do Senhor fala que Saul manda ele vestir a armadura dele, porque Davi não tinha armadura, ele era jovem, ele não tinha aquela armadura, não tinha uma espada, não tinha nada. E Saul manda ele vestir aquela armadura pesada, e a palavra do Senhor fala que Davi mal conseguiu andar com aquela armadura de Saul. Ele pega e tira aquela armadura, fala, não, eu vou com... Ele tinha um pedaço de pau, né, que era um cajadinho que ele usava para apacentar as ovelhas, e tinha uma funda ali tipo um estilingue, né? E Davi usou a sua fé. E o gigante Golias, quando vê Davi, ele começa a zombar e afrontar Davi. Porque ele estava indo com um pedacinho, né, de pau, né, que era o cajadinho dele. E umas pedrinhas que ele tinha catado ali na beira do riacho, que 5 pedrinhas que ele catou e a sua funda. E ali a palavra do Senhor fala que está aqui em 1 Samuel 17:42, aqui ó. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou por quanto era moço e ruivo e gentil de aspecto. E disse o filisteu a Davi, que é o gigante Golias: sou eu algum cão para virdes a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Ali ele começou a amaldiçoar Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vens a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. E Davi responde para ele. Olha o que Davi fala para ele. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e lança e com escudo, porém eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e o corpo, tirarei a cabeça e o corpo dos arraial e dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra receberá que há Deus em Israel. Olha o que Davi falou para ele, antes de começar ali a guerra. Então, por isso que a palavra do Senhor fala que tudo quanto pedir em oração, tudo que você falar, sem duvidar no seu coração, crendo, recebê-lo-eis, tê-lo-eis e recebereis. Então Davi falou para ele que ele ia cortar a cabeça dele. E a palavra do Senhor fala que Jesus falou que ele foi lutar contra o gigante no nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Deus, né? No nome do Deus vivo. Ele coloca a sua funda, a pedra na funda, e começa a girar aquela pedra e acerta a testa do gigante, a fonte do gigante, a testa, e ele cai em terra. Na mesma hora o gigante cai no chão, desmaiado. Olha, um gigante ia cair com uma pedrinha desmaiado? Não, mas era o poder de Deus, era a fé de Davi em ação aí. Como que está a tua fé hoje? Coloca a tua fé em ação, para que você possa ver o sobrenatural acontecendo na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua saúde, ou na tua vida financeira, familiar, seja onde que for o teu problema, e usa a tua fé. Esse gigante que está te afrontando, que está te desanimando, e vai cair por terra, que está tirando a tua paz, a tua força de buscar a Deus, te deixando para baixo, cabisbaixo. Qual é o teu problema nessa noite? O que tem te afrontado? O que tem angustiado o teu coração? Usa a tua fé assim como Davi usou. O Davi, antes dele mesmo derrotar e matar o gigante, já determinou aquela palavra de bênção no seu coração. Ele já falou que a derrota de Golias ia ser grande, que Deus ia dar na mão dele, que ele ia cortar a cabeça dele, e assim aconteceu. Então declare no teu coração que a tua vitória já chegou a partir de agora, que a tua bênção já chegou, que Deus já colocou a bênção na tua mão, a paz no teu lar. Assim, agora, a partir de agora, a bênção vai chegar na minha casa, a paz vai reinar no meu lar. Começa já a determinar, já começa a decretar. Eu tô falando isso porque Deus tá falando no meu coração, já começa a decretar a paz aí dentro do teu lar. Aleluia. Começa já a decretar a paz dentro no teu lar.
A palavra do Senhor fala que o gigante cai já em terra, já. E ele vai e pega a própria espada do gigante Golias e corta a sua cabeça. Nós podemos ver ali a bênção. A bênção que Davi recebeu. Por não ter duvidado, por sim ter usado a sua fé. Ele era de pequena estatura. E o gigante era grande. Talvez você olhe para o teu problema, ele é tão grande. E a tua fé é tão pequena. Você acha que é impossível resolver esse problema. Você acha que é impossível solucionar esse problema. Mas Davi, ele era pequeno. O gigante Golias tinha quase 3 metros de altura. Imaginou? Hoje nós não vemos uma pessoa dessa aqui. Não existe aqui mais. Não existe mais. Mas imaginou? Qualquer um corria, né? Os irmãos dele, que era mais velho e forte, correu. O exército de Israel correu. Todos ficaram tremendo. Temendo e tremendo de medo. Eles tremeram. A palavra do Senhor fala que eles tremeram e temeram de medo. Mas Davi não temeu. Então você que está se passando por uma dificuldade grande ou por um problema, não tema o problema. Creia e determine que o teu Deus é maior que o teu problema. Quando eu estou passando por uma luta grande, uma dificuldade grande, eu falo e determino, o meu Deus é maior que esse problema. E Ele vai me dar vitória, Ele vai guerrear e vai pelejar por mim. Porque aquilo que não está no nosso alcance de fazer, Deus Ele faz por nós. Deus vai além do impossível, Deus vai além da medicina. Se for enfermidade, Ele vai além da medicina. Seja lá qual for o teu problema, Deus Ele age. Nosso Deus Ele é fiel. Se a porta que está fechada, Ele abre a porta. Seja qual for o gigante que está te afrontando, Deus joga ele por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Deus Ele está contigo nessa peleja, assim como Ele estava com Davi naquela peleja. Assim como Deus estava com Davi naquela peleja, Ele está com você, Ele é com você. Como Ele já mandou falar para você, que Ele está 24 horas com você, contemplando o teu problema, a tua dificuldade. Aquilo que não tem o teu alcance de fazer e de resolver, Deus faz por você. Usa a tua fé agora neste momento. Pede para Ele o que você quer que Ele faça por você, que é impossível. Davi, ele não desacreditou que Deus podia dar vitória para ele. Ele tinha apenas ido ali ver como seus irmãos estavam e levar o queijo e o pão, o alimento que o pai dele mandou ele levar. Mas ele não perdeu a oportunidade de ser abençoado. Ele não perdeu a oportunidade que foi colocada diante dele. Ele chegou lá e falou, eu não posso deixar essa oportunidade passar, de matar esse gigante. Mesmo ele sendo jovem, ele não serviu o exército, porque ele era o caçula, ele era o mais novo. Ele não tinha idade para servir o exército, mas ele usou a sua fé e derrotou o gigante e fez o que aquele povo do exército não fez. Ele fez o que aquele povo do exército não conseguiram fazer, porque ele tinha medo. Uma coisa que Davi não tinha era medo. Já imaginou enfrentar um urso? O urso mata. O urso mata um ser humano porque ele é grande, ele é pesado. E ele enfrentou o urso. Já imaginou ele enfrentando o leão? Ele não usava lança para enfrentar o leão. Ele não usava espada para enfrentar o leão. Ele não usava. E mesmo assim ele conseguiu derrotar o leão, matar o urso. E qual o leão que está te afrontando aí? Que tem te feito você chorar? Tem feito você chorar pelos cantos da casa? Qual que é esse leão aí? Deus quer derrotar ele hoje. Usa a tua fé. Deus quer jogar esse leão por terra. Talvez você tenha olhado para o tamanho do leão, para o tamanho do urso, do gigante. Deus vai abrir porta. Deus está mandando falar aqui que Deus vai abrir porta para você onde que não tem parede. Porta que você jamais imaginava que você fosse passar por ela. Deus vai abrir e você vai entrar por ela. Você vai contar o testemunho ainda da vitória, do milagre, do que Deus fez. Ele está mandando eu falar para você, você vai contar o testemunho. Porque Deus, ele abre porta onde não tem parede, onde que você acha que não tem saída, que não tem jeito, que não tem um escape. Deus, ele entra com a provisão. Deus, ele entra com a bênção para a nossa vida, e nos surpreende. Nosso Deus é Deus de surpresa.
Penso eu que foi uma oportunidade que Deus deu para Davi de ter ido lá e de ser abençoado. Ele não perdeu a oportunidade que Deus deu para ele. E você não pode perder essa chance que Deus está te dando agora. Você não está aqui nessa live à toa. Você não entrou aqui por acaso. Deus colocou você aqui para falar com você. Usa a fé que você tem. Não desanima. Deus vai restaurar teu casamento, se é o casamento. Deus vai ressuscitar teu sonho, que às vezes já até morreu no meio do caminho. Às vezes a angústia, a dificuldade, a decepção tem sido tanta que o sonho morreu. Você tinha sonho, você tinha projeto, o sonho parece que morreu no meio do caminho. Ficou para trás aquilo que você tinha planejado. Mas Deus, ele ressuscita sonho e realiza sonho. Talvez ficou só no papel. Ficou frustrado, né? Ficou frustrado e você não conseguiu dar andamento no teu sonho, nos teus projetos. Mas Deus vai realizar o teu sonho. Ele manda falar para você. Não tem nada parado, não tem nada estagnado, não. Basta você usar a tua fé. Não deixa ninguém te frustrar, não deixa ninguém te parar. Porque o que Deus tem para fazer na tua casa, na tua vida é grande. Deus, ele é fiel. Ele vai abrir portas onde você acha que não tinha recurso para isso acontecer. Você vai ver acontecer com teus olhos. Usa a tua fé. Ele vai abrir porta grande, tá mandando eu falar. Deus, ele não desampara. Deus, ele não desampara os seus escolhidos. Quando você coloca a tua fé em ação e clama a ele, usa o que você tem na tua mão. É a fé? É pouquinho? Usa ela. Davi usou o quê? Uma funda. Quer dizer, parecia ali com um estilingue, né? Usou as pedrinhas que ele tinha ali e ele conseguiu vencer e derrotar aquele gigante. É o medo que está te afrontando? Usa a tua fé. Joga esse medo por terra aí. Joga ele para um lado e fala, não, eu vou vencer, eu vou derrotar esse inimigo e vou ganhar. Eu vou vencer, eu vou ganhar essa guerra, Deus vai ganhar ela por mim, Deus vai me ajudar a vencer. Porque aquilo que nós não conseguimos sozinho, Deus, ele ajuda nós quando nós clamamos a ele, pedindo a ajuda de Deus. Porque muitas vezes a gente se encontra num bico sem saída. Não é assim que às vezes acontece? Parece que não tem saída, que não tem uma porta de escape, mas quando você clama, Deus dá uma saída para você. Ao que você menos espera, aparece uma oportunidade para você de realizar o teu sonho. Ah, mas é impossível. Para Deus não tem impossível. Para Deus todas as coisas para Deus todas as coisas são possíveis. Assim como era impossível, né? Maria gerar um filho, o Filho de Deus pelo Espírito Santo. Maria ficou ali pensando, né? Como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Quando o anjo Gabriel apareceu para ela e foi dar a notícia que ela ia ser filha, mãe do Filho de Deus. Está em Lucas 1:37. O anjo fala para ela, há alguma coisa impossível para Deus? Todas as coisas são possíveis. Jesus nasceu, foi gerado no ventre de Maria. Era impossível acontecer, mas aconteceu. Talvez o que você está esperando da parte de Deus, você olha e pensa, nossa, é impossível. Mas para Deus não tem impossível. Todas as coisas para Deus são possíveis. Basta você crer e não duvidar no teu coração. Tudo quanto pedir oração, crendo, tê-lo-eis e recebereis. E Jesus ainda fala assim também, tudo quanto pedir em meu nome, quanto pedir ao Pai em meu nome, também tê-lo-eis e recebereis. Pede o que você quer no nome de Jesus. Eu vou estar aqui orando, pedindo a Deus que Ele venha visitar a tua mente, o teu coração, para que você tenha paz, refrigério, que você venha deitar na cama e dormir em paz. Encontrar aquilo que você está buscando, que você está almejando, talvez seja a força, seja a fé que está faltando, o alimento que está escasso. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite, mas Deus, Ele sabe. E Ele marcou encontro com você nesta noite. Sabe que Deus vai realizar teu sonho, Ele manda falar aqui. Ele vai realizar o teu sonho. Qual que é o teu sonho? Coloque diante dele agora. Fala, Senhor, meu sonho está aqui, ó.
é isso, isso e isso. Realiza para mim. Eu tô frustrado, eu tô decepcionado, tô ferido, tô machucado, não consegui até agora. Mas me ajuda a alcançar minha vitória, me ajuda a alcançar os meus objetivos. Me ajuda. Me ajuda a alcançar aquilo que o meu coração almeja. Me ajuda a alcançar a minha bênção. Começa a falar com ele agora, eu vou estar aqui orando por você, eu já posso sentir que a presença de Deus se faz presente. Vou estar aqui pedindo para você visitar a tua casa, visitar o teu lar, onde que você está aqui agora. E você vai estar aí pedindo, clamando para Deus aquilo que você quer, que você precisa. A fé que Davi tinha, a fé que Davi usou, você vai usar ela agora. Da mesma forma que Davi não duvidou, ele creu que ele ia vencer o gigante. Ele já falou para ele, o gigante Golias, que ele ia cortar a cabeça dele e cortou mesmo. Isso aí é a fé. Estava bem armado, com armas bem dotadas ali, o gigante Golias. Estava muito bem, mais bem armado de que Davi. Em tamanho e altura, olha quanto que ele era mais grande que Davi. Davi era pequeno. Provando para nós que quando Deus ele entra na nossa guerra, ele entra na nossa peleja. Pede para Jesus entrar na tua peleja agora e pelejar por você. Pede para ele entrar na tua guerra e guerrear por você. Aquilo que você acha que não tem saúde, que você não tem saúde. Às vezes é a tua saúde. Às vezes é a paz que você não tem. Às vezes é o alimento que está faltando, às vezes é o lar, esse relacionamento teu, que não está dando certo, que em vez de ir para frente está andando para trás. Qual que é o teu problema? Peça para Jesus entrar nele agora. Porque Davi usou o nome, ele falou para ele, para o gigante, que ele ia no nome do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo. E você vai usar o nome de Jesus agora para ser abençoado, amém? Eu vou estar aqui orando. Senhor Deus e Pai, eu te peço agora que você venha visitar cada vida. No nome de Jesus, cobre com teu sangue, dá, Senhor, livramento, Senhor, de morte. No trabalho, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, guarda, protege, dá livramento de morte no trabalho. Repreendo todo laço, toda obra das trevas, todo trabalho contrário, todo trabalho na magia negra, no candomblé, todo trabalho no centro espírita, nas encruzilhadas. Eu repreendo agora toda a obra das trevas, toda a força do mal em nome de Jesus. Vai cortando as amarras agora, Senhor, vai desembanhando a tua espada. Vai desfazendo todo o laço, Pai. Todo o trabalho feito no candomblé, no centro espírita, Pai. Vai cortando toda a obra do mal, toda a obra das trevas, vai desfazendo agora. Vai caminhando com eles nessa caminhada, Pai. Vai abrindo os olhos da fé, vai acrescentando paz e fé nesses corações. Visita agora em nome de Jesus. Pela autoridade que o Senhor me deu, que me concedeu, agora eu repreendo todo medo, toda insegurança, todo vazio que seja preenchido pela presença do Teu Espírito Santo. Essa porta que está fechada, que seja aberta. Que a alegria do Senhor venha reinar nesse coração, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então venha alegrar esse coração triste, machucado, magoado, ferido, ó Pai. Venha sarar essas feridas, Pai. Coloca o teu bálsamo. Refrigera a alma, Senhor. Refrigera essa alma que está ferida e machucada, Deus. Dá o sustento, dá o alimento, dá paz em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, abre as portas que estão fechadas. Em nome de Jesus Cristo, fortalece, Pai. Manifesta a tua graça, a tua glória. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha renovar as forças agora. Que o teu Espírito Santo venha direcionar, Senhor. Senhor, direciona essa pessoa no caminho igual ela vai conduzir agora para ela alcançar a bênção. Dá a direção, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha dar a direção. Venha direcionar, meu Pai. Quando nós estamos no propósito que o Senhor colocou no nosso coração, nós não saímos do propósito. Nós alcançamos a nossa fé, Senhor. Nós alcançamos o milagre pela nossa fé, meu Deus. E eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que você venha abençoar, Senhor. Que você venha transformar e venha libertar essas vidas agora e conceder o desejo do coração, meu Pai. Como está lá em Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele concederá o que deseja o teu coração. Então entregue a tua vida, o teu caminho, o teu caminhar agora na mão do Senhor, porque ele vai conceder o que deseja o teu coração. Peço para ele abrir os teus olhos espirituais para que você possa ver o impossível acontecer. Peço para que ele venha abrir os teus olhos espirituais
para que você possa ver acontecer um milagre. Você possa ver o impossível. Talvez você não está vendo uma saída. Peço para que Deus venha abrir os teus olhos espiritual. Quando Deus abre os teus olhos espiritual, você vê longe. É como um olhar de águia. A águia tem uma visão profunda, ela vê longe. Ela consegue detectar o inimigo de longe, ela consegue ver o alimento dela, que ela vai comer de longe. Ela está voando, ela voa numa altitude muito grande. A águia, ela não voa abaixo. A águia, ela voa muito alto. E daquela altura muito grande, muito alto, daquela altura lá em cima, ela consegue detectar o alimento dela lá embaixo, na terra. Então peça para que Deus venha te dar visão de águia. Para que você possa conseguir ver, olhar e ver de longe o inimigo quando vem para te derrubar, para te derrotar, para te destruir. Para que você possa ver de longe as setas, as armas forjadas do inimigo, para que você possa ver de longe o inimigo tramando contra a tua vida, contra a tua casa, para que você possa perceber de longe, você possa sair fora do nome de Jesus Cristo, para que você possa ver de longe o alimento, para que você possa prover para tua casa, e para que Deus venha te dar uma porta de escape, quando você estiver em aperto, quando você acha que não tem saída. Boa noite, Cineide Santos, que está nos assistindo, Miqueias, Agostinho, Deus abençoe em nome de Jesus. Então usa a tua fé, peça que Deus venha te dar visão de águia, visão nítida. Quando você tem uma visão nítida das coisas, você consegue fazer um negócio perfeito, que não vai dar errado. Deus te dá uma direção certa. Talvez você está indo para aquele caminho que não agrada a Deus, que não é da vontade de Deus. Deus vai abrir teus olhos e você vai ver na hora que o laço do inimigo está ali. Que o inimigo está forjando contra a tua vida, contra a tua casa ali. Você vai sair, você vai ter uma porta de escape, você vai arrumar. Deus vai te dar uma saída para você sair daquele caminho errado. Porque o inimigo, ele arma laço, arma emboscada para nós cairmos dentro dela. E Deus vai abrir teus olhos que você vai conseguir ver as armadilhas do diabo. As emboscadas que ele coloca no teu caminho para te derrubar, para te destruir. E com essa visão de água, você vai começar a ver longe. Você vai saber como resolver o teu problema, solucionar o teu problema. Deus vai te dar uma sabedoria, é sobrenatural para você, que não está tendo. Às vezes você não está tendo uma sabedoria, um discernimento de Deus. Deus vai te dar uma sabedoria para você grande, uma porta de escape. Então Deus está falando no meu coração para você pedir visão de águia, visão profunda, para que você possa ver longe, para que você consiga almejar a bênção que Deus tem para você. Você tem que ver longe, para que você não fique parada no meio do caminho frustrado, para que você avance. Aí você vai ver o caminho certo e correto, o qual Deus te quer, para te conduzir à bênção, para te conduzir à felicidade, para te conduzir à alegria que está faltando aí no teu coração. Pede para Deus mostrar para você o que você não está conseguindo ver. Talvez você está com a mente como se tivesse com uma escama nos olhos e você não está conseguindo enxergar uma saída para você, uma resposta, uma solução. Mas que o Senhor venha abrir a tua mente, abrir teus olhos, para que você possa ver e compreender o agir de Deus e o que Ele tem para você nessa noite, amém? Tá muito bom aqui, mas eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe vocês grandemente, ricamente. Eu sempre vou estar aqui fazendo mais live. Creio que quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. E que Deus venha abençoar vocês grandemente. E que você possa usar a sua fé, colocar a tua fé em ação, assim como Davi colocou a sua fé. Usou a sua fé. Determinou e foi abençoado. Não deixe que o gigante, o desânimo, o gigante, às vezes o gigante que está na tua frente é o desânimo, às vezes é o cansaço, às vezes é a fadiga, é a falta de fé, a falta de ânimo, de coragem. Não deixe que nada venha tirar você do foco, não deixe que nada venha abalar a tua fé. Mas avança. Deus quer que você avance. Amém? Fica com Deus, uma boa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica com Deus. A paz do Senhor.